Bom dia, boa tarde, boa noite, turma da EJA. Estou aqui mais uma vez para dar as orientações sobre as atividades de língua portuguesa. E desta vez é o sexto vídeo com as atividades para o mês de maio. Então, já segundo bimestre. Eu peço que vocês aí peguem o material que vocês receberam, façam essas atividades com bastante atenção, observem aí o tema, o assunto deste nosso mês de maio é concordância verbal e nominal. Mas antes de falar aqui o que é concordância, aqui eu vou lendo e falando com vocês, nós vamos retomar alguns conceitos. E claro, antes ainda de voltar nesses conceitos, eu gostaria de pedir que vocês sigam aquelas orientações da primeira página sobre fazer as respostas de forma completa, não deixar nada em branco, tirar as dúvidas com o professor, lembrando que eu estou disponível aí pelo WhatsApp durante esse período de aulas remotas, e também vocês podem ver mais uma vez as orientações desse vídeo, podem voltar, podem pausar, e procurar também outras informações sobre esses conteúdos. Então, aqui eu compartilho com vocês uma outra tela para a gente voltar um pouquinho em alguns conceitos que nós já falamos, mas que é bom a gente recuperar para vocês entenderem muito bem aquilo que nós estamos propondo nesse material. Aqui estamos, então, com o nosso material e nós vamos relembrar alguns conceitos para que vocês entendam muito bem essas atividades. Aqui nós vamos recomeçar retomando o conceito de verbo. Eu já falei em alguns outros momentos, nós já fizemos atividades que lembram, que fazem relembrar os verbos, mas aqui nós vamos retomar também. Seguindo aqui, então, verbo é a palavra que indica ação, estado, processo, fenômeno da natureza. Então, aqui tem algumas categorias explicando sobre verbo. Então, sempre que nós tivermos essas palavras que indicam ações, estados, processos e fenômenos da natureza, nós estamos diante de verbos. É muito importante que vocês entendam isso, porque os verbos, eles aí são essenciais para a construção do discurso. Então, os verbos que expressam aí as ações, os estados, os processos e os fenômenos, tanto no passado, no presente e no futuro. E dentro desses tempos que nós podemos chamar de macro, né, nesses tempos aí, nesses tempos primordiais, a gente tem outros tempos verbais, nós não vamos falar deles agora, mas é importante que fique claro esse conceito de que o verbo é essa palavra que indica ação. E aqui vocês têm ação, depois eu falo dos outros também. Aqui vocês têm um exemplo, por exemplo, o verbo cair. Cair é uma ação, a ação de algo ou de alguém que cai. Então, cair é um verbo. E depois também, como eu disse, o verbo pode expressar um estado, ou seja, aqui vocês têm o exemplo de alguém com frio. Eu estou com frio. Então, isso expressa essa palavra estou, conjugada aí na primeira pessoa, ela expressa, com a frase toda, expressa que eu estou sentindo frio. Eu estou com frio. Então, esse verbo estar indica um estado. Agora, o verbo pode também indicar um fenômeno da natureza. Aqui nós temos o verbo chover, indica esse fenômeno da natureza marcado aí pela precipitação de água, né? E agora o seguinte, eu falei também aqui processo. Processo a gente pode colocar também como mudança de estado. Por exemplo, Júlia tornou-se uma pessoa triste. Nós podemos colocar também aí como um processo, algo que levou um tempo e aconteceu. Então, a ideia que a gente quer deixar bem claro sobre verbo é a seguinte: de algo que acontece no tempo. Tudo bem? Então, isso é importante que fique claro para vocês, de que o verbo é algo que acontece. O verbo é a palavra que expressa algo que acontece no tempo. E para expressar
essa noção de tempo, a gente precisa também entender que as ações, os estados, os processos e os fenômenos, eles podem ter, eles podem acontecer no passado, podem ter acontecido no passado, podem estar acontecendo no presente e poderão acontecer no futuro. Então, nós vamos aos poucos vendo todas essas categorias de tempo, todas essas divisões e subdivisões de tempo, mas agora o principal é essa noção. E depois eu continuo aqui também com vocês o seguinte, quando eu falo de verbo, vocês se lembram que lá na parte dos substantivos nós falamos que os substantivos, que são aquelas palavras que indicam os seres, os objetos, as sensações, os sentimentos, os conceitos, as ideias, que essas palavras, elas mudam. Vocês se lembram disso? Que essas palavras, elas mudam, e elas mudam conforme algumas categorias. Eu falei lá a categoria de gênero, masculino e feminino, de número também, singular, quando é apenas um elemento, plural, quando é mais de um elemento. Então, essas palavras mudam de acordo com algumas categorias. E outra coisa também, elas mudam conforme o grau aumentativo e o grau diminutivo. Lembra que nós vimos lá nas atividades de fevereiro, nós falamos também aí que os substantivos variam, ou seja, eles mudam conforme essas categorias aí. E quando nós falamos do verbo, o verbo também muda. E no verbo, a forma como nós usamos principalmente é dizer que os verbos eles são flexionados, que é o mesmo que dizer que eles mudam, eles variam. Mas eles variam como? Eles variam de acordo com a pessoa e o número. Mas que pessoa, professor? O verbo ele varia de acordo com a pessoa do discurso. E nós temos aí 3 pessoas no discurso. Se eu penso aí, olha só, a primeira pessoa do discurso é aquela que fala, o eu. Eu. Aí nós temos nós temos um exemplo com o verbo andar. Então aqui nós vamos seguir com esse exemplo para que vocês entendam bem. Então a primeira pessoa do discurso, eu. Quem? Aquele que fala. Então aqui eu tenho um exemplo. Eu ando. Então olha só, o verbo andar aqui, ele está mudando para expressar que sou eu que estou aqui dizendo que eu estou exercendo essa ação, eu que estou fazendo essa ação de andar. Eu ando. Então, aqui vocês veem que o verbo já muda. E agora, olha só, mas eu tenho aqui a primeira pessoa, já falei que a primeira pessoa do singular, eu. Mas eu tenho também a primeira pessoa do plural. Então, eu, singular, apenas uma pessoa. Agora, se eu tenho, aqui no caso, eu e mais alguém, já não posso dizer que é singular, já não tenho apenas um elemento, tenho 2. 2 ou mais, o nós pode servir para 2 ou mais. Lembrando que o plural pode servir a partir de 2, né, ou mais elementos aí. Então, vamos lá. Eu disse a primeira pessoa, que é o eu, com o exemplo do verbo andar, eu ando. Agora, se eu quero expressar a primeira pessoa, que é o eu, só que no plural, ou seja, mais de um, eu preciso dizer nós andamos. Compreenderam? Então, isso é importante também. Mas, então, falamos aqui da primeira pessoa do discurso. Agora, vamos falar da segunda pessoa do discurso. É aquela pessoa com quem se fala. Então, aí vocês perceberam que nós estamos falando de uma escala de proximidade também. Então, a primeira pessoa é o eu, a segunda é o tu, com quem se fala. Tu andas. Primeira pessoa, então, aqui no singular, quando eu me dirijo à segunda pessoa, o tu. Tu andas para passar essa informação. Olha só o verbo aqui. Eu ando, primeira pessoa do singular. Tu andas, segunda pessoa do singular. Mas olha só agora quando eu falo de mais de uma pessoa, ou seja, essa segunda pessoa também varia. Vós andais. E aqui vale um esclarecimento interessante também, que no dia a dia da nossa língua portuguesa, principalmente aqui, estamos falando agora aqui do Sudeste, nós usamos
no nosso dia a dia, o você como aqui pessoa, para expressar a segunda pessoa. Nós não vamos entrar nesse detalhe agora, mas num outro momento, com um outro tema da aula, nós podemos falar dessa diferença entre o tu e o você aplicados aí na nossa língua portuguesa. E eu falei aqui então da primeira e da segunda pessoa, tanto no singular quanto no plural. Agora temos também a terceira pessoa. A terceira pessoa, já seguindo essa escala de proximidade, é aquela pessoa de quem se fala. De quem se fala. E nós dizemos então que é a terceira pessoa. Ele ou ela no singular. Olha só em relação ao verbo andar. Vocês perceberam que ele já muda aqui também. Por isso eu digo que o verbo se flexiona, ele muda, ele varia. Então aqui ele variou com número, ele variou, desculpem, com pessoa. Ele ou ela anda. Olha só o verbo mudando aqui. Anda. Diferente de eu ando, tu andas, ele ou ela anda. Agora, quando eu estou falando de plural, então ele ou ela, apenas um elemento. Ele ou ela. Um elemento pensado a cada vez. Agora aqui, se eu penso em mais de um elemento, mais de uma pessoa, e se eu quero expressar que essas pessoas andam, eles ou elas andam. Olha só aqui, importante também prestar atenção na terminação dessas palavras, desses verbos no presente. Eles andam, eles mandam, eles. Agora não me lembro de outro verbo, mas eles andam, eles mandam. Muito bem. Agora vamos lá. Nós temos aqui primeira, segunda e terceira pessoas do discurso. E nós temos essas pessoas nós podemos subdividi-las em singular, quando estou falando de apenas uma pessoa, eu, tu, ele ou ela, e no plural, nós, vós, eles e elas. Muito bem? Então, aqui eu estou fazendo a flexão de pessoa, primeira, segunda e terceira, e número, lembrando que número é singular e plural. Então, podemos dizer que o verbo ele muda seguindo essas categorias de pessoa, primeira, segunda ou terceira, e também seguindo essas categorias de número singular e plural. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, mas nós vamos voltar também nesse assunto num outro momento. E seguindo aqui os nossos exemplos, para reforçar um pouco mais ainda essa noção do que são as pessoas do discurso e do que é o número, e essa noção de pessoa e número aplicado ao verbo, o verbo apresenta a variação das três pessoas gramaticais e também apresenta aí a variação no singular e no plural. A primeira pessoa, revisando então aqui o que nós falamos, a primeira pessoa é aquela que fala eu estudo, singular. Nós estudamos, plural. Segunda pessoa, a quem se fala, o outro do discurso. Tu estudas, singular, segunda pessoa do singular. Vós estudais, segunda pessoa do plural. Agora aqui, terceira pessoa, de quem se fala? Eu tenho aqui, ele estuda, terceira pessoa do singular. Eles estudam, terceira pessoa do plural. Muito bem, aqui como forma de revisão. E aqui também, para começar a entrar no nosso assunto de concordância verbal e nominal, quando a gente fala de concordância verbal, você já tem isso já tem na cabeça que é em relação a verbos. Muito bem. E na concordância verbal, eu falo da relação entre o núcleo do sujeito e o verbo. Não se preocupem com todos esses nomes agora, a gente vai aos poucos nas nossas aulas falar de todos esses nomes. Então, olha só aqui, eu tenho em relação à primeira frase, o aluno diz a verdade. E agora, na frase seguinte, eles dizem a verdade. Aqui eu quero a atenção de vocês para o verbo dizer.
O verbo dizer aqui, ele está conjugado, ou seja, ele está aplicado aqui de uma forma e aqui ele está aplicado de outra forma. E por que a gente tem essa variação? Essa variação aqui de número, ou seja, singular ou plural. Aqui, aluno, apenas um aluno. O aluno diz a verdade. Agora, se eu tenho mais de um aluno, eu já tenho plural. Eles dizem a verdade. Ou seja, o verbo precisou mudar para entrar em acordo com esse nome que é aluno. Muito bem? Agora vamos lá. Se eu falo de concordância verbal, então estou falando aí da relação do verbo com o núcleo do sujeito, que é um nome, mas depois a gente vai voltar um pouquinho mais com essa questão de núcleo do sujeito também. Agora, a relação entre nomes, nós falamos aí sobre concordância nominal. E os nomes podem ser substantivos, artigos, adjetivos, numerais ou pronomes aí, dependendo da frase, dependendo da situação em que nós estamos usando. Então, aqui temos o aluno aplicado aprende. Então, aqui, aplicado, olha só, aqui eu tenho primeiro o artigo, aluno, substantivo. Aqui nessa frase, aluno exerce a função de sujeito, aquele que é responsável pela ação. Então, o aluno aplicado. Aplicado, aqui tem a função de adjetivo, que estabelece uma característica para o aluno. Então, olha só, o aluno aplicado aprende. Aplicado aqui está relacionado ao nome aluno. Então, está estabelecendo aí uma relação com o aluno e precisa estar de acordo. Apenas um aluno, então, aplicado no singular. Mas aluno aqui é masculino, então aplicado também precisa estar no masculino. Ficou claro? A aluna aplicada aprende. Então, mais uma vez, essa ideia de relações. Quando nós estamos falando da língua portuguesa, quando nós estamos falando da construção do discurso, ele é sempre pensado com base nas relações. As relações que os termos, que as palavras, que as funções exercem umas com as outras. Muito bem? Então, aqui, a aluna aplicada. Aluna é feminino singular. Então, ela precisa estar aqui. Então, precisa de um artigo no feminino, a aluna. E também aqui, aplicada, que exerce nessa frase aqui, essa função de adjetivo, precisa, em relação ao aluno, adjetivo em relação à aluna, precisa concordar com a aluna, precisa estar aí de acordo com a aluna. Então, aluna aplicada também no feminino. E aqui vocês observaram, então, esse exemplo bem assim, bem en passant mesmo, bem rapidinho para a gente fazer uma revisão bem básica aí de todo esse assunto. Agora, então, nós vamos aqui finalizar a apresentação. Muito bem, aqui voltamos para o nosso material, aquele material que vocês receberam aí, não me lembro exatamente a data, mas coisa de 2 semanas atrás. Vocês receberam esse material e aqui nós começamos a falar um pouquinho sobre concordância verbal e nominal. Então, só para guardar, verbal relacionada a verbos e nominal relacionada a nomes. Então, vamos lá, seguindo aqui, eu preparei essa explicação que ajuda vocês a começarem a entender essa questão da concordância. Vamos lá, então. Se vocês pegarem no dicionário, concordância significa ato ou efeito de concordar, um acordo ou conformidade entre coisas e pessoas. E aqui a gente fala também de equilíbrio, quando as coisas e pessoas estão de acordo sobre algo, estão, de certa forma, equilibradas quanto a um consenso aí. Pois bem, quando falamos de concordância em língua portuguesa, estamos nos referindo ao acordo que, no discurso escrito e falado, existe entre palavras e grupos de palavras, de forma que elas fiquem equilibradas, segundo algumas categorias, como gênero, masculino e feminino, número, singular e plural, e pessoa, primeira, segunda, terceira. Então, aqui, sempre que a gente fala de concordância, nós estamos falando aí
de certa forma, de um equilíbrio entre as palavras, seguindo aí essas categorias. Como exemplo, as categorias de gênero, vocês viram lá o aluno aplicado, aluno masculino, então o artigo também masculino, aplicado também masculino, e vocês viram no exemplo também de baixo depois, a aluna aplicada aprende a artigo no feminino, porque aluna está no feminino, aplicada também no feminino, e detalhe, o aluno singular, então o artigo também está, que é artigo também no singular, aplicado também no singular. Vocês perceberam, então, essas categorias de gênero, número, lembrando número singular e plural, isso nos ajuda, e pessoa, que são as pessoas do discurso, as pessoas gramaticais. Primeira, eu, segunda, tu, e terceira, ele, ela. Muito bem. Então, aqui, mais uma vez, eu lembro da relação que as palavras estabelecem entre si, ou seja, para a construção do discurso, as palavras dependem umas das outras. E quando a gente fala de concordância, isso fica mais claro ainda, porque precisa haver esse equilíbrio entre os termos, entre as palavras, de acordo aí com essas categorias, para que essas palavras precisam, para que essas palavras estejam de acordo, para que elas apresentem uma concordância entre si. E aqui a gente começa com um exemplo bem prático mesmo, para vocês começarem a perceber aí como a gente pode ter algumas estratégias aí para reconhecer essas categorias e como nós devemos equilibrar aí os termos, as palavras, para a construção do discurso. Então, vejamos um exemplo. A moradora mais antiga da rua fez aniversário ontem. Então, temos aqui, na frase que acabamos de ler, moradora é o sujeito, aquela que é responsável pela ação nessa frase. Então, a moradora mais antiga da rua fez aniversário ontem. Ela é responsável aqui pela ação. Então, moradora, ela é o sujeito. É uma palavra feminina, então vocês reconhecem aqui que é uma palavra feminina, moradora. E ela está no singular, é apenas uma moradora. E, nesse caso, os termos, as palavras que vão aqui, vamos dizer assim, gravitar, que vão assim estar em volta dessa palavra, que vão girar em torno dessa palavra, essas palavras precisam estar em equilíbrio com essa palavra moradora. Então, aqui, né, que exerce a função de sujeito na frase. Então, precisa haver um equilíbrio. Eu não poderia, por exemplo, escrever, estamos aqui falando da norma culta da língua portuguesa, não poderia escrever as moradora. Nesse caso aqui, para esse contexto da norma culta da língua portuguesa, eu não poderia escrever. Mas a gente vai falar um pouquinho também sobre depois sobre a questão de concordância um pouco mais aprofundada, um pouco mais abaixo aqui nesse material. Então, como eu dizia, morador aqui é o sujeito da frase. E os termos que estão aqui precisam estar de acordo, precisam corresponder a essa palavra moradora. Então, vamos lá. Neste caso, alguns termos que se relacionam a essa palavra também precisam estar de acordo com ela, como o artigo a, lembrando que o artigo o, a, os, as, uma, uns, umas, são essas palavrinhas super curtas que definem ou indefinem o sujeito. Aqui vocês viram a moradora, poderia ter uma moradora, o morador, os moradores, as moradoras. Vocês perceberam? Então, essas palavrinhas aí super curtas, que são os artigos definidos, o, a, os, as, ou indefinidos, uma, uns, umas, eles servem para determinar ou indeterminar aqui o substantivo. Vamos lá. Agora temos o seguinte, já que nós temos moradora, o artigo a, então, também precisa estar no feminino. E olha só, a antiga, que nessa frase aqui exerce a função de adjetivo, ou seja, está apresentando uma característica da moradora, a moradora mais antiga. Então, também precisa estar de acordo com moradora. Moradora feminino singular,
Antiga também, feminino e singular. Vocês perceberam? Precisa haver esse equilíbrio aí para que a gente consiga construir o nosso discurso, a nossa frase, de acordo com a norma culta da língua portuguesa. Muito bem. Aí agora, olha só, continuando aqui também a nossa frase, a moradora mais antiga da rua fez aniversário ontem. Aqui o verbo fez, nós dizemos que ele está conjugado no pretérito. Aqui não se preocupem com esse nome ainda, pretérito perfeito, não se preocupem ainda, mas e se refere ao passado. Então, mas olha, mas esse não é o dado mais importante. O mais importante é saber que a moradora, que é singular, vai fazer também com que esse verbo, que é o verbo fazer, também mude nesse sentido de número. Olha só, número que é singular ou plural. Se eu falo de apenas uma moradora, então apenas uma moradora fez aniversário. Então, agora, se eu falasse de mais moradoras, a gente vai depois recuperar essa mesma frase para falar do plural. Então, aqui singular, pois apenas uma moradora comemorou o aniversário. Ficou claro? Então, agora, na continuação aqui na página de vocês, agora veja a situação em que nós temos mais de uma moradora comemorando o aniversário. Vocês percebem aqui a diferença. As moradoras mais antigas da rua fizeram um aniversário ontem. Olha só aqui as mudanças que eu tive que encadear, tive que colocar aqui para expressar que mais de uma moradora fez aniversário ontem. Então, esse é o equilíbrio ao qual eu me referia, aquele equilíbrio que eu gostaria de que ficasse claro para vocês, que precisa existir entre esses tipos de palavras numa frase. O artigo, o substantivo que aqui exerce a função de sujeito, os adjetivos, os pronomes, os verbos. A gente vai entrar aos poucos em todos esses termos, mas aqui é importante que essa noção básica de concordância já comece a funcionar para vocês também. Então, nesse caso, algumas palavras precisam mudar, ou seja, elas precisam variar, precisam ser flexionadas para entrar em acordo com o sujeito moradoras. Vocês lembram que sujeito é aquele que é responsável pela ação na frase, ou que sofre a ação na frase? Olha só, as moradoras. Então, moradoras é feminino, mas agora no plural, ou seja, mais de uma moradora. Aqui eu não preciso quantas, se são 3, são 2, 3, 5, 10 moradoras, enfim. Mas o mais importante é que vocês percebam que moradoras está no plural. As moradoras mais antigas da rua fizeram aniversário ontem. Olha só aqui, antigas, aqui exercendo aqui a função de adjetivo. As moradoras mais antigas da rua fizeram aniversário ontem. Muito importante também, aqui eu tenho que fazer essa mudança, ou seja, eu tenho que aqui colocar antigas também no plural, porque eu tenho mais de uma moradora fazendo aniversário, ou seja, tendo feito aniversário ontem. Mais de uma moradora que fez aniversário ontem. Olha só, então, preciso também antigas. Antigas precisa concordar com moradoras, perceberam? Precisa estar de acordo com moradoras. E agora, falamos aqui do verbo fazer. O verbo fazer também aqui no passado, no pretérito perfeito, não se preocupem com essa denominação ainda. Então, o verbo fazer aqui precisou mudar também para se referir aqui às moradoras, ou seja, a terceira pessoa aí, só que do plural, né? Elas fizeram aniversário ontem. Então, precisa ficar claro também. As moradoras mais antigas da rua fizeram, e não mais fez, como estava lá no exemplo anterior, que era apenas com o singular, quando apenas uma moradora fazia aniversário ontem. Então, vamos lá. Então, aqui nesse caso, o artigo, que é o as, o adjetivo, que é antigas, e o verbo, que é fizeram, precisaram mudar para concordar com o sujeito, que é moradoras. Muito bem? E aqui é importante lembrar, agora chegou o ponto que eu gostaria de falar com vocês sobre essas diferenças que existem no discurso também. É importante lembrar que na fala, conforme o nível de formalidade da língua, a concordância pode ser mais rígida ou mais flexível e fluida. O que isso quer dizer? Quando nós falamos de formalidade,
a gente pode dizer que isso se refere aos vários níveis de expressão, aos vários níveis da língua, os níveis de formalidade. O que é nível de formalidade? Por exemplo, vamos pensar numa situação bem prática. Se nós estamos diante, por exemplo, vamos imaginar duas cenas. Dois amigos conversam, seja em frente ao portão, seja, enfim, em qualquer lugar informal. Essa conversa que esses amigos têm, ela não tem essa preocupação com a linguagem. Eles podem usar aí gírias, podem não se preocupar nem um pouco com a concordância, eles podem se expressar de maneira muito mais solta, sem essa preocupação com o nível mais formal da língua. Agora, vamos pegar uma cena totalmente diferente. Os apresentadores de um telejornal. Vamos pegar aí como o exemplo que vocês conhecem mais, o Jornal Nacional, ou outro noticiário também. Mas vamos pegar aí com um jornal nacional. Os apresentadores do telejornal, eles procuram usar uma extração da língua, ou seja, eles procuram usar a língua, aí o vocabulário, eles procuram usar, em seu discurso, eles procuram seguir as orientações básicas da língua em relação à concordância, em relação ao cuidado com as palavras. Por isso que vocês percebem que é um discurso mais elaborado, com uma preocupação maior com ele, com a formação das palavras, com a concordância, com a correção. Perceberam? Então, e claro que aqui eu falei de níveis totalmente diferentes, do mais básico lá de dois amigos que estão conversando, que é um nível mais informal, e agora num nível mais formal, que são de dois apresentadores de telejornal. Ou se a gente pensar numa situação mais formal ainda, vamos pensar lá durante um julgamento em que o juiz se expressa, ou os advogados de acusação e defesa se expressam, ali eles vão se expressar também, seguindo, tomando todos os cuidados relacionados ali à expressão, à concordância, à colocação das palavras, à escolha das palavras, o que não acontece numa situação mais informal, como de uma conversa ali familiar, uma conversa informal entre amigos ali que estão falando, contando o seu dia a dia, ou de uma mãe falando com seu filho em casa. Vocês perceberam que eu posso... Claro que existem gradações desse nível mais informal, que eu falei da conversa de amigos, até o nível mais formal, que é lá o juiz se expressando, lendo uma sentença, ou então falando ali durante um julgamento para um público ali que está acompanhando, enfim, para as pessoas que estão ali naquela situação bem formal, existe esse cuidado. Então, existem vários níveis, desse mais básico até esse mais alto que eu falei. Então, isso que eu queria deixar claro para vocês, espero ter esclarecido um pouco mais. E aqui eu retomo também, como revisão, isso que a gente falou, como sistematização disso que a gente organizou até agora. No dia a dia, é comum encontrarmos, por exemplo, alguém dizendo: hoje os meninos fez todas as tarefas. Lembrando que aqui, em que o artigo é o principal marcador do plural. Aqui, quando eu falei artigo, olha só, os menino fez todas as tarefas. Lembrando que aqui nós temos essa expressão aqui, essa frase, se a gente ouve alguém dizendo, numa expressão mais informal da língua. É claro que aqui não estou falando do que é correto e do que é incorreto. Nós estamos falando daquilo que é mais informal, da linguagem mais coloquial ali do dia a dia, e estamos falando daquilo que é mais de acordo com a norma culta da língua portuguesa. E tudo que a gente viu aqui antes, falando lá da frase da moradora, e as moradoras, essas frases aqui a gente está pensando essas frases dentro da norma culta, da norma padrão da língua portuguesa, aquela que é utilizada aí nos livros escolares, que é usada aí no telejornal, que é usada numa sessão solene, por exemplo, num julgamento, e assim por diante. Aquele padrão
que serve de base para a utilização da nossa língua aí nas situações de comunicação. Tudo bem? Então, agora vamos lá. Mas, à medida que o nível de formalidade aumenta, a concordância exige mais cuidado, ou seja, aí estamos falando de níveis diferentes de formalidade, à medida que eu vou tendo situações mais formais de comunicação, essa preocupação com a colocação das palavras, com a ordem das palavras, com a escolha das palavras e também com a concordância, essa preocupação se torna maior. Eu tenho um cuidado muito maior, por exemplo, como eu falei no telejornal, se é uma palestra, se eu vou escrever, por exemplo, um e-mail para a diretora da escola, as exigências diante dessa situação, elas são outras, então isso exige que eu mobilize os meus conhecimentos de língua portuguesa, procurando aí fazer um discurso mais adequado de acordo com a situação de comunicação, tudo bem? Então, assim, se numa situação de conversa entre amigos ou familiares não prestamos muita atenção ao modo como dizemos as palavras, se elas estão concordando ou não, num contexto mais formal, como de um apresentador durante um telejornal, como eu disse, uma palestra presencial ou mesmo online, ou ao escrever um e-mail para a direção da escola, ou um currículo para uma empresa, devemos observar mais atentamente a colocação e a ortografia das palavras, bem como a concordância entre elas. Então, isso, né, sintetiza aquilo que a gente vem, aquilo que eu venho falando com vocês para amarrar aí esse tema. E agora, então, aqui apenas um acréscimo para vocês pensarem sobre a concordância verbal. Olha só no exemplo da tirinha aqui do Agar, que é do Dick Browne, que eu gosto bastante também. Nós temos, se eles não forem embora logo, vamos precisar aprender a dormir em pé. Olha só aqui também a questão da concordância verbal relacionada ao verbo. Se eles não forem embora, olha só, sujeito, eles, terceira pessoa, lembra, eu, tu, ele, eles no plural, não forem embora, então aqui o verbo precisa mudar também, porque ele vai também seguir o eles, que vai ficar também terceira pessoa do plural. E aqui, olha só, nós vamos precisar aprender a dormir em pé. E vocês sabem que vamos aqui já está implícito aqui o nós, a primeira pessoa do plural. Então, o nós, sujeito, primeira pessoa do plural. O verbo vamos, nós vamos. O verbo também precisa seguir, vamos dizer assim, precisa seguir o nós, precisa estar de acordo com o nós. Então, nós vamos. O vamos conjugado aí na primeira pessoa do plural. Agora, como eu disse, os verbos concordam com os sujeitos em número e pessoa. Número singular e plural, pessoa primeira, segunda, terceira pessoa, tanto no singular quanto no plural. Agora, então, agora nós chegamos às nossas atividades, aquelas atividades que foram propostas para vocês aí para esse mês de maio. Então, aqui nós vamos começar com um anúncio. Um anúncio publicitário. E aqui, sempre que a gente se vê diante de um novo tipo de texto, de um novo gênero de texto, a gente sempre se pergunta algumas coisas. O que é um anúncio publicitário? É aquilo que a gente já viu também, é um gênero de texto que pode se utilizar aí de linguagem verbal, ou seja, palavras, e não verbal, ou seja, imagens, para chamar a atenção do leitor para algum produto, para uma marca, para um serviço. E então, o anúncio, ele, como o próprio termo diz, ele anuncia um produto, uma marca, um serviço. Tá? Então, e o anúncio publicitário, justamente, a gente sempre se pergunta também aqui, qual é a função desse gênero? Para que serve um anúncio publicitário? Como eu já disse, serve para chamar a atenção do leitor. Pode ser aqui leitor de uma revista, de um jornal, de um outdoor, de uma
o telespectador aí, né, de um programa de televisão, de uma emissora de TV, chamar a atenção e levar, e possivelmente levar essa pessoa, esse leitor, esse telespectador a adquirir esse produto, a se interessar por esse produto, por essa marca, por esse serviço. Então, essa é a função do anúncio publicitário. Colocar em evidência uma marca, um produto ou um serviço ali, chamar a atenção para aquele produto, para aquele serviço e para aquela marca. E outra coisa, a linguagem. Então, como eu disse aqui, pode ser usada a linguagem verbal, que é formada aí pelas palavras, ou a linguagem não verbal, que são as imagens, aí os gráficos, né? Enfim, os recursos visuais aí que podem ser colocados para completar essa mensagem. Agora vamos lá. E para quem, como eu já disse também, para quem um anúncio é dirigido? Para aquelas pessoas que estão ou lendo o jornal, ou lendo a revista, ou assistindo a novela. Vocês percebem aí, né, nos intervalos das novelas, eu tenho vários anúncios também. Então, vamos lá. Tem muita publicidade, inclusive, né, na internet, quando vocês acessam YouTube, quando vocês abrem alguma página, lá tem sempre um anúncio o tempo todo, né, dizendo para a gente, compre esse produto, consuma esse produto, acesse esse serviço, compre este celular, e assim por diante, né, interminavelmente. Vamos lá, então, para a atividade de hoje. Nós começamos, então, aqui com esse anúncio publicitário. E aqui eu quero que vocês prestem atenção nos recursos que são usados, tanto a linguagem verbal, que aqui é a frase, a única perua que as mulheres elogiam, e também a imagem que está associada aí a esse texto. Observem essas informações também desse anúncio publicitário. Eu quero que vocês observem bem, porque agora nós vamos pensar em tudo isso que eu falei sobre concordância, e vamos aplicar aqui na observação desse anúncio publicitário. Eu quero que vocês leiam, então, essa frase, leia a frase, a única perua que as mulheres elogiam. E pergunta A, por que os artigos estão, respectivamente, no singular a e no plural as? Então, vamos observar aqui. Vocês vão pensar sobre isso também, partindo de tudo isso que nós conversamos até agora. A, aqui, o artigo está no singular. Agora, aqui está no plural. Eu quero que vocês reflitam por que o primeiro artigo está no singular e o segundo artigo aqui está no plural. Então, reflitam aí com bastante atenção. E aqui vocês vão fazer o seguinte, na letra B, justifique a concordância do adjetivo única. Lembrando, adjetivo é aquela palavra que estabelece uma característica de um objeto, de um ser, de uma ideia, de um conceito, é característica. Então, aí mostra uma particularidade. Então, única, vocês vão justificar. O que é justificar? Vocês vão explicar essa concordância, porque que única está no singular e não no plural. Então, vocês sempre voltem ao texto base, ao texto fonte, que é esse anúncio publicitário que vocês têm aí. Então, vocês vão aí explicar por que única está no singular e não está no plural. Então, atenção aí para todas essas ideias que a gente vem construindo. Agora, a letra C. Observe o verbo elogiam. Nessa frase, o verbo elogiam, então aí está, né, está conjugado, ou seja, ele está mudado, está flexionado. Nessa frase, poderíamos alterá-lo e utilizar a forma elogia? Será que aqui eu poderia utilizar a forma elogia? Por quê? Então, aí vocês tem que tomar todo esse cuidado com... existem duas perguntas aí, né, numa mesma, vamos dizer assim, duas perguntas no mesmo pacote. Então, vocês vão dizer se a gente poderia ou não alterar e por que poderia ou não alterar aí, mudar de elogiam para elogia. Será que eu poderia fazer essa mudança aí sem nenhum problema? Então, pensem sobre isso também. D. Não esqueçam de resposta completa, bem, né, com bastante clareza aí na hora de responder. Letra D. Na frase, a única perua que as mulheres elogiam, substitua o substantivo perua pelo substantivo automóvel e faça as concordâncias necessárias. Então, o que é substituir? Trocar. Vocês vão trocar
o substantivo perua pelo substantivo automóvel. Será que eu vou ter uma frase exatamente assim, se eu trocar um pelo outro aqui nessa frase do anúncio? Vai ficar tudo como, tirando a palavra perua, vai ficar tudo como era antes? Então, pensem aí, e lembrando que vocês vão fazer os ajustes só onde é necessário. Agora, então, vamos lá na letra E. Na frase, a única perua que as mulheres elogiam, substitua o substantivo mulheres pelo substantivo homem. Atenção aí na hora de substituir. Vocês vão fazer a mesma coisa que a letra D, só que agora mudando aí, agora a relação é com outro substantivo. Vocês vão mudar aí o substantivo mulheres pelo substantivo homem e fazer as concordâncias necessárias. Muito bem. Depois que vocês fizerem a letra E, vamos lá na página seguinte, letra F. Pequena por fora, grande por dentro. A quem essa frase se refere? A perua ou a mulher? Então, pensem aí, atenção para o anúncio. Lembrando que nesse tipo de questão, nesse tipo de atividade, a gente volta sempre ao anúncio. Aí, né, vocês têm aqui mais informação nesse anúncio também, é importante. Eu espero que tenha ficado claro para vocês aí na imagem, que tenha sido impresso de forma que vocês possam ver aí as informações que estão escritas também, assim como estou vendo aqui. Vamos lá. Agora temos a segunda parte. Sabe-se que o uso correto da concordância nominal e verbal é imprescindível para o bom uso da língua portuguesa. Claro, aqui considerando todas as questões lá dos níveis de formalidade da língua, tá? Sandra é candidata a uma vaga de emprego de recepcionista em um escritório de contabilidade. No momento da entrevista, ela está um pouco nervosa e comete alguns equívocos em sua conversa com o entrevistador, senhor Pedro. Confira. Então, aqui eu não faço a leitura de todo esse diálogo, eu quero que vocês pensem o seguinte. Aqui, ela está numa situação de comunicação que exige um pouco mais de formalidade, uma entrevista de emprego. Então, essa entrevista de emprego exige um nível maior de formalidade. Quero dizer o quê? Exige um cuidado maior com a expressão da língua, com a utilização das palavras, com a concordância, com o equilíbrio entre as palavras. Então, a nossa colega aqui, a Sandra, está um pouco nervosa e cometeu alguns erros, e nós vamos alguns erros dentro dessa situação, tá? Estamos falando dessa situação específica. Então, vamos lá. Vocês vão ler aqui, lembrando que esses equívocos, esses deslizes da Sandra durante essa entrevista, eles estão marcados aqui em negrito, estão aqui numerados também. O que vocês devem fazer? Vocês devem ler esse diálogo, essa entrevista de emprego aqui transcrita. Vocês devem observar aí as partes destacadas e numeradas. Podemos observar que provavelmente a candidata à vaga de recepcionista não será contratada, pois em sua fala percebemos vários erros de concordância verbal, nominal e verbal, e socialmente sabemos que isso não é bem visto. Observe os erros em destaque e faça as correções necessárias. Então, aí vocês observaram esses erros, os equívocos que a Sandra cometeu estão numerados, então aí vocês vão fazer as correções necessárias dentro desse contexto. Então, aqui podemos tomar alguns cuidados dizendo que, para essa situação de comunicação, os deslizes que ela cometeu podem ter sido prejudiciais por conta das exigências da situação, das exigências do emprego. Então, precisaria ter um pouco mais de atenção aqui para a expressão, para a questão da concordância, para a utilização das palavras. Então, fiquem atentos a isso, coloquem esses erros aqui e façam as correções necessárias. E aqui agora, na 3, na página seguinte, nós vamos fazer o seguinte, nesta página vocês vão seguir aqui comigo. Corrija, quando necessário, a concordância dos verbos em destaque. Aqui é importante que os verbos já estão em destaque. Então,
fica muito mais tranquilo para vocês. Vocês não precisam identificar o verbo, até porque não é a nossa função agora, né, pedir que vocês identifiquem. Mas olha só, vocês têm essas várias frases e vocês vão perceber que em algumas, aliás, que em muitas delas eu tenho problemas, né, na concordância com o verbo. Será que o verbo está concordando com o sujeito? Será que eu estou achando aí onde está, né, o responsável pela ação, que está exercendo a ação ou sofrendo a ação nessa frase? Será que está de acordo? Vamos lá. Será que existe no Brasil? Aqui, então, eu dou a dica da primeira para vocês fazerem as outras tranquilamente. Será que existe no Brasil outros problemas tão importantes quanto esse? Então, olha só, aqui eu me pergunto, uma coisa que ajuda, é uma dica bem simples, que já foi usada muitas e muitas vezes, mas nesse contexto, principalmente de educação remota, eu recomendo que vocês usem também essa regrinha de perguntar para o verbo o que ou quem. Então, você já tem o verbo, não precisa se preocupar em encontrar. Mas vocês podem se perguntar, o que existe? Olha só, o que existe no Brasil? Será que existe no Brasil outros problemas tão importantes quanto esse? Olha só, então descobrimos. O que existe? Existe outros problemas, mas os outros problemas está no plural. Então, eu tenho que pensar, será que existem no Brasil outros problemas tão importantes quanto esse? Então, perceberam? Existem. Então, preciso aí descobrir a quem o verbo está se referindo, a quem, né? Então, a quem ele faz referência. Agora, aqui também. Sairá amanhã os resultados do concurso. Sairá o quê? Então, o que vem depois vai dizer a você a resposta dessa pergunta, o que, né? O que sairá, o que falta, o que existe. A resposta disso, né? A resposta mental dessa perguntinha, o que ou quem para o verbo, né? Vai ajudar vocês a encaminhar aí, a achar a quem os verbos fazem referência. Muito bem? Então, aqui vocês façam essas atividades aqui, sempre pensando nesses verbos que estão destacados, que estão em negrito e estão sublinhados, né, com um traço embaixo aí. Muito bem. E na página seguinte, nossa, eu coloquei bastante mesmo para vocês exercitarem o máximo possível essa questão da concordância verbal. Agora aqui, na atividade 4, para nós encerrarmos esse material referente a maio, leia o seguinte trecho de um diário, sublinhe os erros de concordância e reescreva o texto em seguida com as correções necessárias. Então, aí eu sempre falo também das ações principais: ler, sublinhar, reescrever. Então, 3 ações que vocês precisam fazer aí. Vocês vão ler esse trecho do diário de Anne Frank. Eu tenho aqui uma edição dele, né, uma edição super bonita, vocês estão vendo aí no cantinho da minha tela. Uma edição super bonita do diário de Anne Frank. Eu já comentei aí com algumas turmas também sobre esse diário de uma menina judia durante a Segunda Guerra Mundial, durante o domínio aí, né, a busca da Alemanha pela supremacia, né, a Alemanha estava aí, né, a Segunda Guerra começou em 1939 e por conta mesmo desse ímpeto da Alemanha de querer se mostrar superior. Então tem toda a questão do nazismo e a Alemanha invadiu a Holanda, onde a Anne Frank vivia. E vocês sabem que a Alemanha nazista perseguia os judeus, perseguiu severamente os judeus. Nós sabemos de toda a questão dos milhões de mortos. O relato da Anne Frank é talvez o relato mais conhecido sobre tudo aquilo que o povo judeu, tudo aquilo, e claro, outros grupos também passaram, mas principalmente o povo judeu passou nas mãos dos nazistas. Então esse é o relato mais conhecido, o diário de Anne Frank. Ela ficou 2 anos escondida nos fundos de uma empresa com a família. Se eu não me engano, ela e mais 7 pessoas. Algumas pessoas
da família dela e de outra família também. Então, essas 8 pessoas ficaram ali 2 anos se escondendo dos nazistas e tiveram o apoio de pessoas ali da cidade. Mas eles foram descobertos e foram, né, para os campos de concentração. E dessas 8 pessoas, apenas o pai da Anne Frank sobreviveu. E claro, durante esse período aí de confinamento, né, de esconderijo, nesses 2 anos, ela escreveu esse diário, né, que depois foi recuperado e foi publicado aí pelo mundo todo, né, e hoje é um dos relatos, se não o relato mais conhecido sobre a Segunda Guerra. Então fica a indicação para vocês aí, né, essa leitura, né, eu comprei essa edição aqui em 2016, se não me engano, uma edição fantástica que reproduz aqui a capa do diário original, né, a estampa, na verdade, do diário original, né, com esse material aqui, bem interessante para conhecer um pouco mais sobre o que foi, né, a perseguição nazista aos judeus, o que foi aí do ponto de vista de uma menina, né, de uma simples, né, criança, adolescente que depois né, infelizmente não sobreviveu a esse período, né, realmente muito cruel da nossa história. Vamos lá, então. Aqui, só para nós encerrarmos, eu fiz esse parênteses aí do livro para, né, indicar para vocês. Então, aqui vocês vão fazer essa leitura, vão observar que várias coisas aí estão em desacordo, não estão em equilíbrio, como a gente vê, né, o raciocínio é esse, que a gente precisa equilibrar as palavras. Vocês vão perceber que várias coisas aí estão com problemas, e vocês vão, então, reescrever esse trecho, corrigindo esses problemas, tudo bem? Então, aqui termino a explicação sobre concordância verbal e nominal. Espero ter ajudado vocês. Não esqueçam de fazer respostas completas, tirar as dúvidas comigo também. Estou atendendo pelo WhatsApp. Então, façam aí sempre com atenção. Fica aqui o meu abraço e até o próximo vídeo. Não esqueçam também de curtir os vídeos, a turma da EJA que está me acompanhando aí, e também de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos desse nosso sistema aí de educação remota. Muito obrigado.